Então, o lugar da presença, quando a bênção não é o bastante. Quantos aqui sabem que a bênção não é o bastante, que a presença é muito mais importante? Glória a Deus. Na abertura, que não é a palavra, vez por outra, para quem me conhece aqui, não sei se vai lembrar, eu trago esse versículo. Não sei se você já pegou aqui, eu trazendo, mas vez por outra eu trago esse versículo aqui para abrir o culto, que é em Cânticos ou Cantares, que é o capítulo 5, versículos 5 e 6. Cânticos 5, 5 e 6 vai dizer assim, eu já vou lendo porque essa não é a palavra principal, mas vocês podem anotar aí também, eu achar. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos gotejavam mirra, e os meus dedos mirra com doce aroma, sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado e tinha ido. A minha alma desfaleceu quando ele falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Esse texto é muito forte e muito sério e muito triste, gente. Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo ressuscitou para a glória. E Jesus Cristo vai voltar. Mas enquanto ele não volta, ele bate a porta do nosso coração. E a gente precisa abrir a porta enquanto ele está ali batendo ainda. Porque se a gente abrir a porta quando ele não mais estiver, a gente vai falar assim, abri a porta, mas meu amado tinha se retirado. Quantos aqui sabem o timing de Deus? Essa palavra já foi aportuguesada, né? O tempo de Deus, o timing de Deus. Às vezes Deus bate e nós demoramos, porque a gente está ocupado com nossos próprios perfumes, as nossas mirras, as nossas coisas, nossos méritos, nossa mirra. E quando abrimos, ele já passou. Abra hoje a porta para Jesus antes que seja tarde demais. E a palavra é muito maior do que essa. Ela está no livro de Êxodo, no capítulo 33, versículo 11 a 23. Êxodo 33, versículo 11 a 23. Uma palavra tão conhecida quando Moisés quer ver a glória de Deus. Essa é uma palavra linda aqui hoje. A glória de Deus está passando por aqui hoje. Eu não tenho a menor dúvida de que ela vai encontrar a gente na brecha de Cristo. Êxodo 33, 11 a 23, a palavra vai dizer assim, na versão NVI. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo? Disseste: Eu conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: Peço-te que me mostres a tua glória. Aí ele exagerou, né? E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Você não poderá ver minha face, porque ninguém poderá me ver e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: Há aqui um lugar perto de mim onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha,
e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Amém? Glória a Deus. Então você coloca o microfone para eu começar a pregar para a hora dos cortes. Pai, louvado seja teu nome pela tua palavra. Essa palavra é rica, Pai. E ela expressa uma sombra que estaria por vir. Eu peço que o Senhor mostre a sua glória aqui para todos nós também, como a gente tem pedido. Porque hoje é possível por meio de Jesus e a gente não precisa ser morto, porque Ele já pagou o preço. Seja com a gente, Pai. Precisamos de Ti. Precisamos muito de Ti. Perdoa nossos pecados essa noite. Sabe aquele pedido que eu faço de vez em quando aqui, que a gente faz? Eu queria novamente fazer de novo, porque a gente não conseguiu cumprir. Perdoa nossos pecados de novo, Pai. Limpa nosso nome e joga hoje no mar do esquecimento. Para que a gente saia daqui do culto e quem está assistindo saia também, no momento que estiver vendo, Pai. Sem pecado algum, para recomeçar. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, gente, nesse mesmo capítulo, eu queria ler apenas 3 versículos, do 1 ao 3. Do 1 ao 3 são 4 versículos, né? 1, 2, não, são 3. Rapidinho, porque eu queria falar do perigo da bênção sem Deus. Embora esse texto já fale, eu queria falar como começa. O versículo 1 ao 3 vai dizer assim: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a seus descendentes. Veja, Deus está dizendo: saia daqui e vá para a terra que eu já prometi, já é sua. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus. Imagina Deus virar para a gente: mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, é só depois, os heveus e jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Eu já preguei, gente, sobre que a gente não leva a presença de Deus de qualquer maneira. Ele colocou aquela arca nos bois, como não podia ser, de uma maneira que eles queriam, e Uzá foi fulminado. Deus oferece um anjo, eita glória, Deus oferece a terra e Deus oferece o mel. Deus ofereceu tudo, mas diz: eu não irei. E aqui tem um alerta: cuidado com a vida cristã, que tem resultados, mas não tem intimidade. Cuidado com a vida cristã que oferece todas as bênçãos do mundo, mas não tem intimidade. Tem sucesso, tem dinheiro, tem saúde, mas não tem intimidade. Moisés entendeu que a terra prometida sem Deus seria apenas um deserto com outro nome. Olha que coisa linda, gente. Sabe qual a pergunta aqui? Mas eu queria fazer uma pergunta para o nosso coração sincero. Porque, gente, honestamente, se eu recebo uma visão de um anjo, dizendo assim de Deus: enviarei um anjo, ele derrotará seus inimigos. Ele restaurará suas finanças, Maurício. Ele te dará tal e ainda terminará o seu templo. Talvez eu nem vou procurar saber do restante. Você vai estar comigo, Senhor? Já vou dando glória a Deus e nem procuro saber se o Senhor está comigo. Então essa pergunta é para um coração sincero essa noite. É isso que eu quero saber. Você aceitaria o milagre se soubesse que o dono do milagre não está lá? A maioria, se a gente não se enganar, ou se pegar a gente num momento assim de fraqueza, como eu falei, é capaz da gente dizer sim. Agora, sabe o que é o segredo disso aqui? Admitir. Porque quando a gente admite, Deus trata. Quando a gente confessa nossas fraquezas, Ele consegue nos curar. Deus não quer ninguém perfeito, porque a gente não tem condição de ser perfeito, mas Ele quer corações sinceros, que Ele possa curar. Senhor, eu tenho colocado sua bênção, eu tenho ido para a igreja só por causa de suas bênçãos, eu tenho dado dízimo só por causa de suas bênçãos. Eu quero milagre, eu quero anjo, Senhor. Eu me arrependo hoje, porque eu sei que a tua presença é o meu esconderijo. Êxodo 32 vai mostrar o povo fazendo um bezerro de ouro, porque não aguentou esperar Moisés.
Fez um bezerro de ouro. Todo mundo conhece essa história. Aí Deus diz lá, vou tirar o nome de todo mundo do livro da vida. Fosse hoje em dia, né, eu sempre brinco. Eita, Senhor, eu creio que o Senhor teve a revelação. Me exalte mesmo e mata esse povo. Mas não. Moisés clamou por aquele povo. E aí começa uma conversa entre Deus e Moisés. Talvez por causa disso, Deus, né, se irritou, obstinado, e disse, só quer minha bênção mesmo. Senão ele não construiu um bezerro de ouro, que ia dar bênçãos para ele, para dizer quem tirou do Egito. Então, eu não vou não. Eu vou mandar um anjo. E aí entra em Êxodo 33, que é tudo isso que a gente leu. E aqui, logo cedo, eu começo a pregar. Porque eu queria falar um pouquinho da rocha e da fenda. São os 3 tópicos aqui, ou 4 no máximo, para a gente finalizar. A rocha e a fenda. Deus não vai explicar tudo para a gente. Não adianta. Deus não precisa. Vocês sabiam que Deus não tem uma obrigação de explicar tudo? Deixa eu contar uma novidade para vocês da internet. Você sabia que Deus não está aqui para nos servir? Essa é a função dos anjos quando Ele manda. Deus não é nosso empregado. Deus não está. Ele não veio, Ele não mandou o Filho para nos servir, gente. Como um empregado, como um garçom. Olha o que fala o versículo 12. Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber que me enviarás? O que é isso, Senhor? Você disse para mim, eu conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Sabe o que Moisés está dizendo, gente? O Senhor me mandou conduzir esse povo. Disse que me conhecia, chegou de amigo, chamou de tudo isso aí. E agora vai dizer que não vai? Que história é essa? Ele estava querendo entender o Deus, cobrando uma coisa. Agora me responda, gente. Quem mais pensa assim? Se a gente tiver coragem, a gente vai levantar a mão e dizer, eu penso assim. Nós pensamos assim. Sabe? Nós queremos entender tudo. E a gente cobra de Deus respostas. O tempo inteiro. Se a gente não tem resposta, Bena, a gente vai de lugar em lugar, até receber um profeta que bote a mão em nossa cabeça para falar. Por quê? Gente, olhe se não é a gente nessa história. A gente quer entender tudo de Deus e Deus não quer revelar. Deus quer que a presença dele seja mais importante. Aí a gente vai, não, ali tem um profeta, tomara ele bote a mão na cabeça para ele me dizer o que está vendo. Ele bote a mão em minha cabeça e dizer como minha vida vai ficar. Que ele bote, cara, é tão legal, né? Quando finalmente Deus falou comigo, é massa Deus falar por meio de um profeta. Mas, gente, se Deus não quer falar, se Deus já falou, se Deus te colocou no meio do povo e Ele não revelou, Ele quer a sua presença e a presença dele basta, ou a gente não vai sossegar até ter a bênção. Então significa que se tivesse um anjo que nos desse tudo, a gente não quer mais a presença do Senhor. Um culto tremendo é um culto que os anjos fazem os milagres? Ou é um culto que não tem milagre algum, mas tem a presença do Senhor? Me diga, gente. Cara, gente, se Deus não entregar logo, a gente fica insatisfeito. Aí o Senhor responde. Eu vou te acompanhar, cara. Mas eu não preciso responder agora, não. Eu não preciso responder mais nada para você, Moisés. Aí Moisés muda. Venha conosco, então. Parece que tinha uma provocação ali, né? Um conhecia o coração do outro. Aí o Senhor diz, isso eu farei, porque minha presença basta. Eu vou dar uma pausa aqui, estratégica, e eu volto já nisso daqui, na conversa de Deus com Moisés. Porque antes, eu quero apresentar para você 3 revelações de Jesus Cristo que eu encontrei nesse texto. A primeira revelação de Jesus Cristo nesse texto é como o caminho. O versículo 13 vai dizer, agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho. Moisés chegou para Deus e disse, me faça saber o teu caminho e aí eu vou te conhecer, para que ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é o teu povo. Jesus diz, meu amor, busque e achará. Peça e lhe será dado. Bata e a porta se abrirá. Moisés buscou. Ele rogou para conhecer o mais simples hoje. Ele pediu para conhecer o caminho. Olha que coisa linda. Ele não estava mesmo preocupado com as bênçãos, Miri Máximo. Ele queria o caminho.
Qual o caminho, Senhor? Rogo-te que faça saber, rogo-te, clamo-te, que me faça saber o teu caminho, e aí eu vou te conhecer. Olha que revelação. Quantos aqui buscam o caminho? Quantos aqui buscam a direção de Deus? E quantos de nós buscam encaixar Deus no nosso caminho? Senhor, abençoe minha ida ali. Senhor, abençoe meu jogo ali. Senhor, como eu vi nesse carnaval, abençoe a minha ida lá para o trio elétrico para eu cantar. Foi assim que uma das cantoras do carnaval, que se diz cristã, falou de manhã. Eu já estou tranquilo, porque eu orei ao Senhor para que Ele abençoe a minha ida. Não, Senhor, qual o seu caminho? É assim que Moisés perguntou. Cara, gente. E Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Deus está apresentando o seu filho a Moisés. E o nome do seu filho é o caminho. A segunda forma que Jesus foi manifestado aqui, que Deus estava apresentando o filho aqui, o Senhor. Quantos creem que Jesus é o Senhor? Amém. Olha o versículo 19. Porém, ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Eita! Toda a minha bondade. E proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E me compadecerei de quem eu me compadecer. Sabe o que é interessante aqui? A resposta de Deus, gente. Tipo, ei Moisés, eu vou te atender, mas será do meu jeito. Quer me entregar a situação? Vai dar certo. Quer me entregar a situação, Iris? Vai dar certo, mas será do meu jeito. Vocês vão ter que confiar. É do meu jeito, não é do seu. É no meu tempo, não é do seu. Veja, eu me compadecerei de quem eu quiser. Eu tiro da sua vida quem eu quiser tirar. Eu boto na sua vida quem eu quiser botar. Eu endureço corações para te trair, como eu endureci o coração de Faraó. Eu endereço para que vocês saibam que a glória é minha. Eu tiro até o último centavo para você acreditar na minha presença. Mas no final, a terra é sua, porque já é prometida. Cara, e novamente Deus mostra a sua graça por meio de Jesus Cristo. E a minha bondade passará. É o amor de Deus, é manifestado através do Filho, através de Jesus Cristo, gente. Jesus é a nossa misericórdia. Jesus é a graça expressa no Antigo Testamento e exposta no Novo. Eita glória, velho! A bondade de Deus é expressada no nome do Senhor. No nome do Senhor somos salvos. Ele é o Senhor. Romanos 14, 7 a 11 vai dizer assim: porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Glória a Deus. Cara, isso é lindo demais, gente! E a terceira forma, repare que rápido. A terceira forma de quê? Da manifestação de Jesus, do Filho. No texto, The Rock, a rocha. Eita, a rocha é lindo, né? Aqui eu volto da pausa. Lembra daquela pausa? Moisés estava tendo uma conversa com Deus. Aí Deus falou, pronto, beleza. Então eu vou lá e vou te botar. Então aqui é que eu quero voltar. Porque aí Moisés se empolga quando Deus diz que vai. Ele se empolga e praticamente ele pede o suicídio, Márcio. Me mostra a tua glória. Ele vai, fulminaria.
Qual foi a oração de Moisés? Mostre-me a tua glória. Qual foi a resposta de Deus? Te porei na fenda da rocha. Vocês estão entendendo? Mostre-me a tua glória. Tá bom. Te colocarei na fenda da rocha. Para ver a glória, você precisa estar posicionado. Só dá para ver a glória de Deus na rocha. Só dá para entender a Bíblia na rocha. Só dá para viver o Evangelho cravado na rocha. E a rocha é Cristo. Sem Cristo é tudo letra, pena. Sem Cristo, nada. Vai viver da lei. Agora, com a graça de Cristo, eu postei ontem à noite antes de dormir. Só quem é íntimo vai entender isso. Com a graça de Cristo, a lei foi derrubada. Agora a gente vive na rocha. E na rocha a gente pode desfrutar da glória de Deus. Cara, Deus é bom demais. Como é que começa o Salmo 91? A sombra do Onipotente descansará. Estar na fenda da rocha significa estar escondido em Jesus. Quantos aqui querem que Deus coloque a gente nessa fenda? Nessa noite nos mantenha lá. Gente, o Senhor não nos prometeu uma experiência. Ele prometeu um lugar junto a Ele. Olha o que fala o versículo 21. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, em algumas traduções, junto a mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Meu Deus, a pergunta aqui não é onde é esse lugar, e sim, quem é esse lugar? Jesus estava pregando chumbo grosso, Abraão. E ele dizendo: quem não comer da minha carne não tem pacto comigo. Quem não beber do meu sangue não tem pacto comigo. Todo mundo vazou. E ali os caras se levantaram e Pedro disse: e agora sim? Que palavra dura é essa? E Jesus Cristo diz: querem vazar também? Querem sair também? E aí Pedro diz: para quem iremos? Não para onde iremos. Para quem iremos? Porque Pedro se deu conta de que não é o lugar, é a pessoa que representa o lugar, é a rocha, é a fenda de Deus. Para quem iremos? Só a rocha tem a palavra de vida eterna. Pedro compreendeu, gente, que não era o lugar. Pedro compreendeu que Jesus era o caminho, era o Senhor, e Ele era a rocha de salvação. E é por isso que Jesus Cristo diz para ele: e agora tu também, não é, Pedro? Agora eu te chamo Pedro, e sobre essa rocha aqui eu edificarei a minha igreja. Então, se você é a igreja de Cristo, você obrigatoriamente tem que estar fundamentado na rocha. Na fenda da rocha, Ele vai te proteger. E aí a gente fala assim, né? Eu quero me achegar a essa rocha, então. Agora eu quero a rocha, já que o pastor explicou. Eu quero Jesus. Aí o cara vem na frente, levanta a mão e diz: eu quero Jesus. Pronto, eu estou na rocha. Não. Para chegar na rocha, tem que ser do jeito de Deus. O jeito de Deus é bom, é perfeito, é agradável. Mesmo que eu e você não entendamos. E eu vou te falar uma surpresa. Geralmente, a gente não entende. Sabe a mão de Deus aqui nesse texto? Quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha. Olha a coisa linda, gente. E cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Deus nos cobre com a sua mão. Às vezes o escuro que você está vivendo, Abraão, não é abandono. É a mão de Deus te protegendo, enquanto a glória dele passa, para você não ser consumido. Às vezes a gente se sente tão no escuro, mas eu te digo, não é abandono de Deus. É Ele cobrindo a gente com a mão dele, para a glória dele passar. Porque até quando ele mandou chuva de granizo, ele falou que o centeio e o trigo não floresceram, então não foram atingidos, porque não era hora de florescer.
até os que é dele, ele não faz florescer na hora errada, para não ser consumido com a glória de Deus. Porque o diabo se prostra à glória de Deus. Nada pode se exaltar contra a glória do Senhor. E se estão te perseguindo, é a própria rocha que eles estão perseguindo. Não tenha dúvidas disso. Não queira fazer tudo da sua maneira. Deixe Deus te conduzir com a destra dele, gente. Porque até para se chegar a Jesus, a gente precisa dele. Eu queria falar de forma rápida aqui uma coisa tremenda nesse texto, que é a resiliência versus a fragilidade. Eu queria mostrar qual o verdadeiro coração do amigo, sabe? Porque eu queria trazer a realidade de hoje, que é muito importante. Porque a gente vê dois tipos de seguidores aqui. Aquele povo, que eu vou botar como crente frágil, e Moisés, o resiliente, o amigo de Deus. Isso. Repare, gente, o crente frágil aqui, que eu vou considerar esse povo aí, ele desiste quando o caminho fica estreito. A fenda parece pequena. O crente frágil não persevera porque não busca a Deus pelo que ele é. Ele busca a Deus pelo que ele pode fazer. E se Deus não faz, ele chora, ele se lamenta. Ele é frágil, ele é medroso. Prefere sempre se esconder. O versículo 3 e 4 vai dizer: vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite nenhum. Não insistiu, não perseverou, apenas chorou. Quem mudou a situação foi um cara apenas, chamado Moisés. E o seu auxiliar, Josué, que nunca largava ele de mão. Agora, um amigo, gente. Moisés e Josué, resilientes. Josué não se apartava da tenda. Não desiste fácil, porque está cheio do Espírito. É alguém que tem intimidade com o Pai. Olha o que Moisés diz, gente. Se não for conosco, não nos envie. Deus oferece sua bênção, a proteção. Deus oferece sombra. Deus oferece descanso. Deus oferece dinheiro. Deus oferece tudo. Mas Moisés quer amizade. Moisés quer intimidade. Ele quer a presença, ainda que Deus não lhe dê nada. A gente imagina Moisés e a gente vê o quanto hoje a gente é medíocre, gente. Quem conhece o caráter de Deus não se escandaliza com o método de Deus. Uma mulher que era de fora da igreja, sírio-fenício, Jesus falou: só tem migalha para você. Ela não se escandalizou. Ela se contentou com as migalhas. E as migalhas do infinito continuam sendo infinito e mudaram a vida dela para sempre, porque a filha dela foi curada. Ela não desistiu, Bena. Ela é resiliente. Ela não se acovardou com a verdade. O crente frágil se acovarda com a verdade, porque ele só quer a bênção de Deus. Ele vem para a igreja por causa da bênção de Deus. Ele faz tal coisa por causa da bênção de Deus. E por isso, quando a gente prega apenas a presença de Jesus Cristo, a pessoa não quer ouvir, ou sai ofendida. Isso é lindo, como esse povo. Mas eu queria falar rapidão do alerta de Jesus para os dois tipos de crente. Veja para o crente frágil. Mateus 13, 20 a 21 vai dizer: aquele que foi semeado em solo rochoso é aquele que ouve a palavra e de imediato a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, é de pouca duração. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O crente frágil não é aquele que não tem fé, mas é aquele que tem uma fé emocional. Ele recebe a palavra com alegria, gente. Ele canta, gente. Ele ora, gente. Ele se emociona. Mas como ele não busca a fenda da rocha, ou seja, como ele não busca intimidade, ele se torna, me desculpe a palavra, um ofendidinho com a vida.
A palavra grega escandalizar é escandalizo, que significa tropeçar, armar uma armadilha. O frágil cai na armadilha de achar que Deus o decepcionou só porque o sol esquentou. Sabe? O crente resiliente. E aqui está a constância de um amigo. Um amigo é constante. Um colega não. Um amigo não espera que o outro não o decepcione. Porque eu vou decepcionar todos vocês. Nós somos humanos. Mas um amigo é resiliente. Ele sabe que o outro é fraco. Ele sabe que o outro vai errar. Com Deus é diferente. Deus nunca vai errar, mas Deus é nosso amigo. Por mais que a gente erre. Jesus Cristo chamou Judas de... Mas Jesus não era amigo de Judas, mas Judas era de Jesus. Porque quem Judas é não muda quem Jesus é. Ele é o nosso amigo e a gente é o que dele, gente? 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes. Em quê? Na obra do Senhor. Sejam constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Você lembra quando eu digo? Você planta, você vai colher. Você não planta para colher, mas você planta sabendo que vai colher. Você não planta, você não entrega o seu serviço a Deus para negociar e querer de volta. Mas você entrega a Deus pela presença dEle. E com certeza você sabe que o seu trabalho não é em vão. Por quê? Porque é para Deus. Não importa, Senhor, se o anjo vai. Não importa se as bênçãos vão chegar. Eu faço para ti porque eu quero a tua presença. Mas onde é a presença de Deus, há abundância. Agora vamos voltar para a brecha, para a gente terminar. Deus coloca Moisés na brecha, numa fresta na rocha. Quem vai para a rocha tem a visão de Deus. Moisés ia ver tudo de uma visão privilegiada, porque ele ia estar na rocha. E nós? Efésios 2, 6 e 7 vai dizer: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Deus nos colocou na rocha para mostrar nas eras que hão de vir, e é hoje, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade, e minha bondade passará por vocês, para conosco, em Cristo Jesus. A gente vai ver a bondade de Cristo passando por nós, a bondade de Deus passando por nós, quando a gente deixar Ele nos colocar na rocha, que é Jesus Cristo. Já estamos assentados com vistas privilegiadas, muito melhor do que duplex. A gente está assentado nas regiões celestiais, gente. Em Cristo estamos protegidos. Qual a vontade perfeita? A minha ou a de Deus? Eu acho que a gente é cabeçudo, porque várias vezes a gente tenta a nossa. Não, eu quero esse emprego aqui. Né? Eu quero, não, isso aqui é para mim. Às vezes é. Mas a gente insiste, não, eu estou vendo isso aqui. Olha, eu não vejo outra forma, eu preciso ficar aqui mais tempo trabalhando aqui. Olha, eu preciso fazer isso aqui. Cara, qual a vontade perfeita? A nossa ou a de Deus? Quantas vezes a gente vai dar cabeçada em ponta de faca? Eu vou mostrar uma coisa que talvez vocês nunca perceberam, que a diferença de linguagem pode nos atrapalhar na conexão com Jesus. Eu vou ler uma versão NVI e depois eu vou ler Almeida em Provérbios 16, 1 a 3. NVI: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Mas veja como fala numa linguagem mais real da Bíblia. O início praticamente é o mesmo, eu não vou ler o último aqui. Confia ao Senhor as tuas obras
consagre ao Senhor tudo o que você faz. Confie ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e você vai se dar bem. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e será bem sucedido. Pelo amor de Deus, cara. Consagre ao Senhor as tuas obras e Ele colocará o pensamento certo no teu coração. Por aqui não, por aqui sim. O segundo mostra claramente que é a vontade do Senhor que predomina. A primeira versão nos faz entender que é a nossa vontade que predomina. O Senhor nos dará sabedoria para nosso pensamento estar alinhado com o do Senhor. Confie as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. E se o nosso pensamento estiver de acordo com o pensamento de Deus, aí tudo que você pedir, Ele fará. Mas sabe por que a gente prefere a NVI? Porque a gente prefere não fazer nada. A gente prefere ir na nossa vontade e consagrar ao Senhor. Então será bem sucedido. Tudo que eu consagrar ao Senhor dará certo. Não. Se a vontade do Senhor é nos colocar hoje na brecha da rocha, é esse entendimento que Ele quer nos fazer ter. E por esse entendimento, nossos planos serão bem sucedidos. Consagrar não é pedir para Deus abençoar, gente, o que a gente decidiu. É entregar o controle para que Ele mude a forma da gente pensar. Deus não estabelece seus planos egoístas, não. Deus não estabelece os nossos planos egoístas, não. Ele estabelece os pensamentos de quem confia nele. A gente fica achando que Deus vai estabelecer os nossos pensamentos egoístas, os nossos planos egoístas, e Ele quer que a gente mude toda a nossa mente para ela ser estabelecida no centro da vontade do Senhor, na rocha que se chama Jesus Cristo. Entregue teu caminho ao Senhor, confie nele e Ele o fará. Para concluir, eu gosto que vocês fiquem de pé para fingir que está acabando, por favor. Mas está mesmo. Porque eu queria que a gente ficasse de pé para a gente não pensar em mais nada aí, só aqui. Porque eu quero usar um contraste de vasos que eu, conversando com o pai, criei aqui. Um contraste entre a rocha que está no caminho e a rocha que é o fundamento. Perceba. Fique comigo aqui, você de casa também. Imagine agora 2 vasos de barro deixados no relento. Sabe que o vaso de barro representa a gente, né? Vou dar essa dica aqui. Mas eu quero que vocês imaginem 2 vasos de barro deixados no relento. Um deles está em campo aberto, exposto ao sol escaldante e às tempestades. Com o tempo, o sol vai ressecar esse vaso de barro, certo? Ele vai rachar a sua estrutura, ele vai ressecar e a chuva vai rachar ele no meio. Sabe por que esse vaso é frágil? Porque ele tenta resistir às intempéries sozinho. Porque ele confia na sua própria estrutura. Agora, outro vaso, porém, foi colocado por seu dono dentro de uma fenda, em uma grande montanha de granito. Pegou e botou lá dentro. Repare, sabe por que esse vaso é resiliente? Sabe por que esse vaso é resistente? Porque quando o sol bate, a sombra da rocha o protege. Quando a tempestade vem, a rocha recebe o impacto do vento e da água em seu lugar. Em vez do impacto do vento e da água bater no vaso, a rocha recebe o impacto. Ela nos protege. A diferença entre o crente resiliente e o crente frágil não é a força do barro. Não é nem a força daquele jarro
Porque todos somos feitos de pó, mas é a distância entre o vaso e a rocha. Quem é mais frágil de nós? Quem estiver mais distante da rocha. O frágil quer ser visto no campo aberto. Já o resiliente entende que sua única chance de sobrevivência é estar escondido na fresta da rocha. Sabe qual a diferença dos dois grupos que ouvirão essa mensagem hoje? O crente frágil vive da rocha. Já o resiliente vive na rocha. Um vive da rocha e o outro vive na rocha. O crente vive da rocha quando precisa de um milagre, mas o crente resiliente vive na rocha porque não consegue viver sem a presença dele. Moisés não pediu para ser forte. Ele pediu para estar onde Deus estava. Vamos parar de pedir para Deus tirar a gente da prova, gente. E começar a pedir que Ele te coloque mais fundo na fresta. É lá, no lugar estreito, que a glória sempre passa. Sintam aí a glória de Deus nesse momento e aplaudam o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.